que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que querem revelar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém. Você pode aplaudir, aleluia. Deus está perto de nós, amém? É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu
aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre luz, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. tão profundo, tão imenso. Obrigado, Senhor. Poderoso, Que abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, porque um dia um coração que estava morto foi alcançado por Ti, e o Senhor devolveu vida a ele, Senhor, com um amor que quebra a barreira, que livra-nos dos grilhões, que nos separa do inimigo e nos deixa, Deus, prontos na Tua presença, Pai. Aleluia. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita o chamado, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, vão obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como herdeiro que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou, Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como herdeiro que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Senhor, que a gente possa entender que fomos escolhidos por Ti, para Ti, para que por meio de todas as nossas ações e intenções, nós possamos glorificar o Teu nome que está nos céus. Usa-nos conforme o Teu querer, abre o nosso entendimento e fala-nos agora através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre discípulos, temos a ver um pouco com proposta da igreja sobre discipulado, cuidado, pastoreio mútuo. Essa mensagem eu já
preguei ela aqui em 2010, mas talvez você não se lembre de tudo, não é verdade? Então eu quero te lembrar de algumas coisas que nós estudamos na ocasião. Para isso nós vamos ler o texto de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 a 17. O texto está um pouco pequeno, se quiser apagar essa primeira luz aqui, acho que fica melhor para quem não trouxe a Bíblia, mas se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar o texto aí. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles nestas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aí. É muito interessante a terminologia que a Bíblia utiliza para os seguidores de Cristo, os primeiros seguidores de Cristo nas Sagradas Escrituras. Discípulos. É muito interessante porque esta palavra até então não era utilizada para pessoas que seguiam a Deus. Era o povo de Deus, o Israel de Deus. Havia discípulos, sim, de filósofos, de grandes pensadores, de gente que tinha uma espiritualidade, quem sabe, que se tornava notória, mas até Jesus vir, esse termo nunca tinha sido resgatado ou redimido ou trazido para os seguidores de Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo os chama de discípulos. E é muito interessante esta terminologia. Jesus a importa para um vocabulário cristão, para uma dinâmica de vida cristã, pela propriedade que há na terminologia desta palavra, porque discípulo é aquele que imita o mestre. No grego, a palavra discípulo significa matetés, o aprendiz. Este é o discípulo, este é o aprendiz. Aristóteles dizia que para você se tornar verdadeiramente um discípulo, você precisa absorver de tal forma os conteúdos que o seu mestre lhe passa, que chega um momento que você e o seu mestre tornam-se confundidos, não só pela aparência, mas pelas atitudes, pela ética, pela maneira de agir. Isso fica muito claro quando lá no Getsêmani, Judas precisa dar um beijo em Jesus para que Jesus pudesse ser identificado como um deles.
porque eles eram muito parecidos. Os discípulos de Jesus haviam assumido a essência do Mestre. Eles se pareciam, eles tinham o mesmo estilo de viver, eles tinham a mesma maneira, eles imitavam e por isso eles eram confundidos. Mas confesso que, à medida que o tempo foi passando e a gente foi vendo a história da igreja se desenrolando e se desenvolvendo, nós percebemos que algumas terminologias como esta foram perdendo a sua força, foram sendo trocadas, foram sendo adulteradas e hoje, quem sabe, nós precisamos novamente, assim como Jesus fez na sua época, redimir de um mundo pagão, de um conceito que ainda não conhece a palavra de Deus, a essência do cristianismo, que é a palavra discípulo. Durante os anos do desenvolvimento da igreja, por exemplo, se conheceu os seguidores de Jesus como os crentes. Crente é uma palavra ultrapassada, é uma terminologia indefinida. Crente do quê? Crente a quem? Crente de que forma? Crente é um vocabulário hoje rechaçado, ultrapassado. Eu sou da época, isso hoje já não está tão forte mais, mas quando eu era pequeno, havia duas grandes linhas religiosas. Uma se dizia católica, e católico significa universal, e os crentes também, de alguma forma, creem da mesma forma que os católicos, creem em Deus, mas com algumas diferenças nas suas teologias, nas suas liturgias, mas parecia que havia um abismo enorme, e ser crente era quase que você ser uma pessoa doente. Se alguém chegasse na sua casa, na sua juventude, criado numa doutrina não crente, vamos dizer assim, e chegasse para os seus pais e diz: pai, mãe, eu virei crente, o pai e a mãe falar: meu Deus do céu, meu filho. Eu não sei se alguém se lembra disso aqui, mas isso aconteceu e muito, porque este termo, por causa da forma que os crentes viveram, por causa de tudo aquilo que eles jogaram em cima dessa terminologia, foi um termo que perdeu a sua relevância. Os protestantes lá atrás foram até importantes, mas no decorrer da história eles deixaram de protestar e não protestam quase mais nada. Não são mais os que protestam as inverdades, as incoerências que estão relacionadas à Bíblia, porque protestar significa ser perseguido, como muitos dos protestantes, como John Wycliffe e tantos outros, foram mortos e foram perseguidos, tiveram as suas línguas cortadas, porque protestavam contra as mentiras que eram pregadas fora da palavra de Deus. Outro termo mais moderno, senão a gente só fica em termo evangélico. O que é ser evangélico? O país com mais de 1/3 da sua população de evangélico. Se a gente entendesse o que é ser evangélico, é aquela pessoa que vive de acordo com o evangelho. Se isso é bem compreendido e se isso é uma realidade, nós teríamos a salvação do país que nós moramos, do continente que nós moramos e do mundo que nós habitamos num tempo muito mais curto do que a gente imagina, porque o evangelho de Deus é o poder de Deus para a conversão de todo aquele que nele crê. Isso que diz a palavra, não é isso? O evangelho é o poder para salvar. Mas o termo evangélico se tornou um desagregador, um divisor. Tem os evangélicos que creem no evangelho de uma forma católica romana, de uma forma protestante, de uma forma pentecostal, de uma forma reformada, de uma forma liberal, e assim vai. Tem evangélico para tudo quanto é tipo de gosto. Mas a pergunta que eu me faço é que muitos desses evangélicos estão longe do evangelho. A minha consciência é que se vê muito pouco no nosso país do evangelho nos evangélicos. No Brasil, se vê muito pouco do evangelho nos evangélicos. E isto é muito triste. Por isso nós precisamos redimir
a palavra discípulo. Por isso que eu gosto dessa terminologia. Discípulo é aquele que imita o mestre, e é disso que a nossa geração precisa. Imitadores de Jesus, não imitadores de dogmas religiosos, de liturgias religiosas, de posturas religiosas. Nós precisamos, na nossa geração, de pessoas que se confundam na essência com Cristo, que sejam imitadores de Cristo, assim como Paulo inicia esse texto falando para que nós sejamos imitadores de Deus, assim como Ele é de Cristo. Imitadores de Cristo, que reproduzam o que Ele ensina e o que Ele faz. É isso que vai salvar os seus parentes perdidos. É isso que vai salvar os seus amigos perdidos. É isso que vai trazer salvação para as pessoas que trabalham com você. É isso que vai trazer salvação para a sua vizinhança. É isso que vai trazer salvação para a nossa cidade, para o nosso estado. Discípulos que vivem o que Cristo é e ensina, essencialmente. Evangelho puro e simples. Fazer e viver o que Cristo manda. E a imitação de Deus é um ensino claro nas Sagradas Escrituras. Está aí, a imitação de Deus é um ensino claro. E o que as Sagradas Escrituras ensinam sobre Jesus? Que nós devemos amar como Jesus ama. Ele diz assim: assim como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Hoje de manhã foi falado sobre a essência dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos viver nos passos de Jesus, viver da maneira com que Jesus viveu, dependente, consciente, compenetrado na vontade do Pai. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, eu gosto muito do capítulo 2, e quem já anda comigo sabe que eu gosto muito desse capítulo 2 de Filipenses, diz que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Eu preciso ter o mesmo sentimento que habitava no coração de Jesus, tem que ser o meu sentimento. Porque quando você vai para uma festa, e está todo mundo alegre, está todo mundo feliz, e está todo mundo pulando, e está tudo uma maravilha, todo mundo tem o mesmo sentimento de alegria, a maioria das pessoas de euforia, de celebração. Quando você vai numa casa de funeral, num velório, as pessoas estão tristes, muitas vezes nós também assumimos o sentimento de tristeza. Nós precisamos ter o mesmo sentimento de amor, de compaixão, de vida, de devoção, de obediência, de intimidade com o Pai que Jesus tinha. Essa tem que ser a ética que governa a nossa vida. Ética significa sistemas de valores que regem uma sociedade. E se o povo de Deus é uma sociedade espiritual, se o povo de Deus é uma nação com ritos, com costumes, com leis, com regras, com líderes, a ética do povo de Deus precisa ter a normativa de Deus. E o princípio da normativa de Deus é a obediência ao que Deus manda a gente fazer. Paulo aumenta esse argumento. Paulo aumenta e ele fala muitas vezes que os filhos são como seus pais. Os filhos aprendem com a imitação. Ninguém pode imitar a Jesus se não tem relacionamento com Ele. Essa está sendo a nossa incoerência. Muita gente vai à igreja, muita gente diz: eu vou na igreja evangélica, ou eu virei crente, mas ainda esta pessoa não demonstrou na imitação que o evangelho faz parte da vida dela. Nós precisamos aprender a imitar, assim como o filho imita o pai. Você conhece alguém, se ela é evangélica ou não, se ela imita, se ela vive, se ela demonstra o evangelho na vida dela? Não por aquilo que ela diz. João diz que Deus é amor, lá em 1 João 4:8. Por isso, diz o texto, os filhos de Deus devem andar em amor. Nós devemos andar em amor. A palavra de Deus diz em 1 João 5:8 que Deus é luz. Portanto, os filhos de Deus, os seus discípulos, devem andar como Deus andou, como Jesus andou, na luz. 1 João capítulo 5, versículo 6, diz que Deus é a verdade. E nós, então, devemos andar em verdade, em sabedoria. Os discípulos de Jesus
precisam evidenciar quem e o que eles seguem. Os discípulos de Jesus precisam evidenciar quem e o que eles seguem. Isso é muito forte. Fique atento aí, por favor. Os discípulos precisam evidenciar quem e o que eles seguem. Nós seguimos a Jesus ou não? Jesus é o exemplo da nossa vida. Jesus inspira a sua atitude ao você acordar. Jesus inspira o seu vocabulário ao você abrir a sua boca. Jesus inspira os seus sentimentos quando você está precisando demonstrá-los. Jesus é a sua inspiração. Os discípulos de Jesus precisam evidenciar quem e o que eles seguem. Porque alguma coisa a gente imita, e algum Senhor a gente tem. E a gente demonstra quem é o Senhor da nossa vida, facinho, vivendo. Não dá para enganar. Então a primeira coisa que a gente tem que olhar nesse texto de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo diz que nós precisamos aprender a viver em amor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. O discípulo é um filho de Deus. O discípulo é um filho amado de Deus. O discípulo é um filho amado de Deus, comprado por um alto preço. Por isso, nós devemos reproduzir o mais fielmente o que de fato nós valemos. Porque a nossa maior identidade não está na terminologia que a gente recebe numa igreja. A nossa maior identidade não está nem no fato da gente ser salvo. A nossa maior identidade, preste atenção e não se escandalize, por favor, escute o final dessa frase, está no fato de nós sermos filhos amados, resgatados pelo sangue do Cordeiro de volta para o Pai. Os filhos voltaram para os braços do Pai, pelo sangue do Cordeiro. E você é amado do Abba. Eu e você somos amados do Abba. Paulo diz que nós devemos imitar a Deus em amor, nós devemos andar em amor. Andar em amor denota uma ação habitual, algo que a gente tem que praticar no dia a dia. Santo Agostinho dizia, você pode fazer qualquer coisa na tua vida, você pode se alegrar, você pode ficar bravo, você pode pular, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser, desde que o princípio que rege a sua vida seja o amor. Faça tudo o que quiseres, se amares. É isso que ele disse. Ama e faça tudo o que quiseres. Agora, como se evidencia o amor na vida de um discípulo? O amor se evidencia através do perdão. Capítulo 4, versículo 32, vai dizer que Deus nos amou e nos perdoou. E assim também nós devemos amar e perdoar no capítulo 5, versículo 1. Perdão. Um discípulo de Jesus é conhecido pela capacidade que ele tem de se libertar das amarguras, dos rancores, das raivas, das cismas, daquilo que adoece a alma, daquilo que apodrece a alma, daquilo que corrói o coração. O perdão é libertador, o perdão é restaurador. Um discípulo de Jesus, ele está disposto a perdoar. Lembram-se de Estevão, sendo apedrejado, não havia rancor no coração dele. Estevão não se concentrou nos seus algozes, e dentre eles estava Paulo. Estevão se concentrou naquilo que valeria a pena na sua vida, o céu que lhe estava preparado. Jesus, ao ouvir todas aquelas injúrias, todas aquelas mentiras, todas aquelas blasfêmias contra ele, qual foi a frase dele ao Pai? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, queridos, não é uma coisa humana. Eu não entendo que o perdão tenha a ver com a natureza humana nossa. Nós não temos a capacidade de perdoar. O perdão só nasceu por causa da transgressão. Então, a transgressão tem a ver conosco, mas o perdão tem a ver com aquele que deu o perdão, que é o Senhor. O perdão,
é algo que está além de nós. E quem fala isso não sou eu, é o Salmo 130, versículo 4. Olha o que diz o Salmo 130, versículo 4. Mas contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. Daniel vai dizer: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. Lucas 23, 34 diz: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. A quem pertence o perdão? Ao ofendido. Perdão não pertence ao ofensor. Perdão pertence ao ofendido. É o ofendido que libera o perdão, independentemente do ofensor. Se você está esperando alguém te pedir perdão para você perdoar essa pessoa, você está doente. A sua alma está apodrecendo. O seu coração está se perdendo a vitalidade, porque o perdão pertence ao ofendido. Deus nos amou primeiro. Perdoe. Perdoar é uma bênção. Eu já citei aqui o exemplo dos marinheiros que andavam nos grandes navios, e a palavra perdão vem de lá. Quando eles estavam andando com os barcos e o capitão estava ali, havia alguns homens que estavam ali com a âncora no fundo da terra para segurar o barco, e o capitão gritava: perdão! E os marinheiros começavam a puxar a âncora, porque eles sabiam que era hora de tirar o peso do fundo do mar, para que o barco pudesse andar. Perdoa! Era para puxar. Quantos de nós estamos presos como um barco, ancorado em rancores, em amarguras, em tristezas, que estão matando o Espírito Santo de Deus? Perdão é uma decisão. Perdão é um posicionamento que você assume diante de Deus e que o Espírito Santo te ajuda. Perdão é sacrifício. Não existe perdão sem sacrifício. E o sacrifício maior é o sacrifício que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas o sacrifício do perdão é o sacrifício agradável. O sacrifício que agrada o coração de Deus é o sacrifício do perdão, é o sacrifício da justiça. Qual é a importância do sacrifício? Na qualidade do que se sacrifica. Tem gente que diz que está se sacrificando por um monte de bobagem, não tem qualidade o seu sacrifício. Deus sempre pediu qualidade, coisa boa, coisa perfeita, coisa completa, coisa plena. E a grande questão do sacrifício está ligado à qualidade do que se sacrifica. E a qualidade da oferta que agrada a Deus é um coração puro, contrito, quebrantado, prostrado, rendido. A este coração Deus não rejeita. Você está comigo ainda, amém? Vamos caminhar mais um pouquinho. Era o Cordeiro sem mancha. É o Jesus de 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, que diz que nós fomos comprados por coisas que não são perecíveis, como ouro, prata, mas nós fomos redimidos da nossa maneira de viver, nós fomos renovados, diz esse texto mais ou menos isso, se não me engano, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Cordeiro que não tinha defeito e não tinha mácula. Se você vai dar um perdão defeituoso, você dá um perdão parcial com defeito, não dê, porque não tem qualidade, e esse sacrifício não agrada o coração de Deus. Jesus se entregou por nós, puro e limpo. Não havia pecado nele, não havia culpa. E a minha pergunta é, como discípulo, que tipo de evangelho eu prego, eu imito, eu transmito através do perdão? Segunda lição: os discípulos trocam as trevas pela luz em seu estilo de vida. Versículos de 3 a 14 do texto que nós lemos vão falar sobre isso.
eles saem da escuridão e eles vêm para a luz. É interessante que nesse capítulo fala da gente poder viver essa dimensão, mas se você olhar o capítulo 4, é muito interessante, você também tem uma troca no capítulo 4, que tem a ver com essa troca do capítulo 5. Uma troca está ligada à outra. No capítulo 4 tem a troca do velho homem, do homem pecador, para o novo homem. E no capítulo 5 tem a troca das trevas para a luz. E nós, queridos, precisamos estar abandonando o sentimento de engano, precisamos abandonar o sentimento de reprovação diante de Deus. Nós precisamos abandonar o engano, nós precisamos abandonar na nossa vida aquilo que faz a nossa vida estar escura diante de Deus. Pecados não confessados, atitudes dúbias, isto não nos deixa claros diante de Deus. No versículo 3 desse texto, ele diz que o discípulo, ele não nega a essência de Deus na sua vida porque ele é um imitador. Paulo fala de santidade, ele menciona aqui os pecados que a gente deve fugir nos versículos 3 e 4, os pecados que estão ligados a duas áreas, e geralmente a gente cai nessas duas áreas, os discípulos. Tem duas áreas que a gente cai. Versículo 3, pecados na área sexual. Esses dias eu falei sobre a indústria que mais cresce da pornografia. E o outro pecado que mata os discípulos, principalmente dentro da igreja, a língua. Versículo 4, a nossa boca. Os pecados de sexo, os pecados da imoralidade, não podem fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. Infidelidade conjugal não pode fazer parte da vida de um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus precisa ter uma vida clara. Sabe por que Paulo escreveu isso nessa época? É muito interessante. Bom, Paulo escreveu isso porque na sua época, na igreja de Éfeso, a igreja estava sofrendo com muitas questões de infidelidade conjugal. Muitas. Uma outra coisa que estava acontecendo muito nesta época é que tinha crescido, veja se tem alguma semelhança com os nossos dias, o número de pessoas que estavam se dizendo homossexuais. E eu não sei se você sabe, dos 15 imperadores que Roma teve, 14 eram homossexuais. Dos 15 imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. Na igreja de Corinto havia um problema, o povo ia para a igreja glorificar a Deus, mas eles saíam e tinha um templo no alto de um monte da Diana, e era o templo da imoralidade sexual. As pessoas adoravam a Deus no templo, mas fora do templo tinham uma vida adúltera com Deus. Nessa época havia muitas imoralidades, e isso tomava conta do vocabulário, conversas tolas, como está lá em Timóteo, quando Paulo fala de Emineu e Fileto, que as conversas deles eram inúteis e corroíam como câncer, que a gente não deveria dar ouvidos para estes. Sofremos nos nossos dias da crise de Emineu e Fileto, palavras que não edificam, palavras que não abençoam, palavras que não glorificam a Deus. A palavra tem poder, Deus criou todas as coisas na palavra, Jesus é o verbo encarnado, a lei foi transmitida pela palavra, os profetas traziam os desígnios de Deus pela palavra, e o que sustenta a nossa esperança na glória é a palavra de Cristo, que um dia Ele virá nos buscar. Você já parou para pensar no poder que há nas palavras? Se a gente acredita em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas ficaram e tudo se fez novo, nós temos que abandonar. Eu questiono um cristão, quando ele está na igreja, e ele não mudou o vocabulário, continua maledicente, continua falando coisa feia, continua tendo uma vida imoral. Isso é muito triste.
Gente que não consegue discernir a podridão da pureza. Se tiver um ovo podre no meio de 10 ovos dentro de um omelete, todo o teu omelete está podre. E olha que eu gosto de omelete, hein? Versículos 5 e 7 do texto que lemos, continua comigo, diz assim que nós devemos nos abster da imoralidade, porque o nosso corpo foi criado por Deus, é unido a Cristo e é habitado pelo Espírito. O reino de Cristo é o reino da justiça, e Deus vai excluir da existência humana toda a injustiça. Deus vai manifestar a sua ira no versículo 6 sobre aqueles que viverem na injustiça, na desobediência, naquilo que não é a imitação pura e genuína daquilo que Cristo traz. E aí depois você tem a bênção do fruto da luz, que está dos versículos 8 a 14. Ele diz coisas rápidas que eu quero recapitular aqui, porque eu quero falar algo ainda. Tem 3 coisas importantes dos versículos 8 e 14 sobre os filhos que querem andar na luz. Eles têm que andar de fato na luz. Segundo, eles devem produzir frutos. Isso está na sua Bíblia. E terceiro, eles não podem concordar com as obras infrutíferas da carne. De fato, eles têm que estar na luz, eles devem produzir frutos, e eles não podem concordar com as obras infrutíferas da carne. E aí o versículo 13 diz que o pecado não pode ficar oculto diante da luz. E o versículo 14 é natural a conclusão. Os que estão ali diante de Deus têm a bênção de Deus, e nós devemos fazer resplandecer a nossa luz. Por isso nós precisamos despertar, porque nós estamos dormindo num sono profundo. E por último, terceiro e último lugar, nós precisamos resgatar a sabedoria em nosso estilo de vida, nos versículos 15 a 17. Sabedoria. Paulo apresenta algumas formas para nós andarmos de uma vida sábia. Ele diz que a vida é curta, no versículo 16a. Ele diz no versículo 16 que os dias são maus. Ele diz no versículo 17 que Deus nos deu uma mente, e ele diz ainda no versículo 17 que Deus tem um plano para nossas vidas. A vida é curta, os dias são maus, Deus nos deu uma mente e Deus tem um plano para as nossas vidas. Isso é o princípio de se andar com a sabedoria. Ele usa um verbo, remir, está na sua Bíblia aí? Remindo o tempo, aproveitando ao máximo. Você sabe o que significa remir? Compartilha rapidamente, 2 segundos com a pessoa do seu lado. O que você entende por esse verbo remir? Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Remir o tempo. Pronto, tá bom. Muito bom. Deu para ouvir aqui várias coisas. A palavra remir, aqui significa pegar de volta o que já foi meu um dia e que agora não é mais. Tomar de volta o que um dia foi meu e que agora já não é mais. O tempo não é meu. O tempo era meu antes do pecado, porque eu ia viver eternamente. Deus tinha me dado a longevidade, mas no dia que eu pequei, lá em Gênesis, em Adão, a minha vida foi decretada a morte. Sabe o que Deus está querendo dizer? O que Paulo está dizendo? Gente, o que vocês têm não é de vocês. Então peguem de volta o que não é de vocês e usem bem, aproveitem bem, porque o tempo não é de vocês, o tempo passa, e se vocês não aproveitarem bem cada oportunidade, desculpa a expressão, vocês estão lascados. Essa é a grande definição. Você não pode perder esta oportunidade. Você precisa tomar de volta aquilo que o inimigo roubou de você. O nosso tempo aqui é curto, a nossa vida aqui é curta, e a maior crise da nossa época que o diabo está tomando do povo de Deus é tempo.
As pessoas não têm mais tempo para servir, as pessoas não têm mais tempo para se dar, as pessoas não têm mais tempo para se doar, as pessoas estão preocupadas com o tempo. O sábio, ele não se preocupa com o tempo, porque o tempo passa pelo seu crivo de sabedoria. Wish Christian disse algo muito interessante: se você não aprender a administrar o seu tempo, nada na sua vida será administrável. Então, queridos, como a gente deve andar com o tempo? Olha o que diz os versículos 15 a 17 do capítulo 5. Sejam cuidadosos no seu modo de proceder, porque os dias atuais são difíceis. Não sejam insensatos, sejam sábios. Aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Jonathan Edwards, um dos grandes avivalistas, disse uma frase que mexeu comigo quando eu li: nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder para viver Jesus. Façam tudo com Deus como centro das nossas vidas. As pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo e fazem tudo com Deus como o centro das vossas vidas. O discípulo não faz nada se Jesus não for o centro. Jesus tem que ser o centro, motor e gerador da sua vida. Eu não sei como você avaliou hoje esse texto de Efésios, mas algumas perguntas e depois a gente vai assistir um vídeo sobre o que é discipulado, que eu também passei aqui em 2010, mas muitos não assistiram. Algumas perguntas. Você tem imitado a Deus quanto ao seu amor sacrificial? O amor que você tem a Jesus é sacrificial? Você consegue amar o desprezível, a quem te faz mal, aquilo que não é agradável, aquilo que não é belo? Este é o amor que a gente precisa exercitar. Você tem fugido da impureza sexual, ou a sua mente, suas atitudes, existem trevas e a sua vida tem podridão? Como está a sua boca? Seus lábios são santos? Seus lábios glorificam a Deus? O que sai dos seus lábios, meu irmão, minha irmã? Ainda que você ache que tenha razão, não faça palavras ou não fale palavras que não edificam. Você tem reprovado o que é errado em sua vida e na vida das outras pessoas? Você tem concordado com o que é errado na sua vida e na vida dos outros? Está vivendo? Lembra do Salmo 1? Eu e você temos produzido os frutos, eu e você temos aproveitado as oportunidades, eu e você temos tido Deus como centro da vontade das nossas vidas. Quero fazer um desafio. Não dá para a gente ouvir uma palavra como essa e ficar sentado. Seara é grande, muitos precisam trabalhar, porque tem muita gente para ser salvo. Você quer reafirmar o seu voto de discípulo hoje diante de Deus? Você nessa noite quer romper com algumas coisas na sua vida que estão te impedindo de ser uma discípula ou um discípulo de Jesus? Quem sabe hoje você precisa se sacrificar em perdoar, para olhar no olho daquela pessoa que você não consegue olhar, para abraçar aquela pessoa que você não tem vontade, para falar com ela. Quem sabe ela faça parte até da tua família. Isso é um sacrifício. Jesus se sacrificou por você. Quem sabe hoje você precise romper com as trevas na tua vida. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Se alguma coisa
tenebrosa, escondida. Hoje é dia de romper com isso. E talvez você esteja vivendo insensatamente e não tenha sabedoria para administrar o tempo que não é seu. E por não saber administrar o que não é seu, tem perdido o que você já não tinha mesmo. E aí não tem conseguido usar isso para que Deus seja glorificado. Essa palavra mexe muito comigo. Eu estou aqui em pé porque eu preciso de ser um discípulo. Se você quer reassumir esse desafio hoje, queria te convidar em nome de Jesus a ficar em pé no seu lugar para eu orar com você. Se esta palavra de alguma forma te desafia, fique em pé. Vou chamar o pastor Ed para orar. Senhor, é a Tua voz que nós atendemos, ó Deus, nessa noite. Mas que os votos estabelecidos mais uma vez aqui, ó Deus, não sejam, ó Deus, votos de tolo, para que logo depois, ó Deus, do apagar das luzes, do reacender de uma nova semana, que os velhos hábitos, as velhas práticas, ó Deus, sejam novamente seguidas, mas que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, marque cada um desses que ficaram de pé, e também aqueles, ó Deus, que ouviram a Tua voz e que também atenderam e não ficaram de pé, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo marque com transformação, marque com mudança, marque com disposição, decisão de lutar, ó Deus, por imitar ao Senhor e deixar os ídolos vãos, de andar para o Senhor, pelo Senhor, para a glória do Teu nome. Que aqui, ó Deus, tem um exército de discípulos do Senhor, que sejam menos crentes e mais discípulos, menos membros e mais discípulos, mais cheios do poder do Teu Espírito e menos do poder, da sabedoria, do conhecimento, ó Deus, mundano. Mas que no nome de Jesus eu peço que a Tua voz seja atendida aqui, que o ministério, ó Deus, da toalha seja abraçado aqui como o Senhor fez, de servir ao próximo e mostrar, ó Deus, que a grandeza do homem está na humildade de servir. Então, ó Deus, eu peço que o poder do Teu Espírito Santo quebre com tudo aquilo que é hábitos errados e nos ajude a seguir ao Mestre, custe o que custar, mas acima de tudo a seguir o Senhor na simplicidade do Teu chamado, que é parar de falar, ó Deus, o que não presta, parar de olhar e cobiçar aquilo que o Senhor proíbe, parar de viver aquilo que o Senhor não quer. Nos ajuda, ó Deus, a ouvir e a obedecer a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, a nossa gratidão a Ti por esta bênção e oportunidade que o Senhor nos deu de nos reencontrarmos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cada sorriso, cada abraço. Obrigado, Senhor, pela oportunidade das orações, dos louvores, a oportunidade de ofertarmos a Ti. Obrigado pela Tua palavra, que veio, Senhor, e fez morada no coração de tantos de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez e continuar fazendo neste culto e durante o tempo em que sairmos daqui, na continuidade da celebração da vida de Jesus em nós. Obrigado pelo que o Senhor é e faz conosco. Nós te damos graças no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, o consolo, o conforto, transforme as nossas vidas a cada instante, para que nos tornemos mais parecidos com Ele, discípulos de Jesus.
hoje e sempre. Amém e amém.